mais fácil, tá? Então, cara, muito legal o torneio, óbvio. Eu me sinto ainda melhor porque o time está indo bem, né? Mas eu, de verdade, eu queria agradecer a todo mundo que está envolvido, seja no planejamento, filmagem, eu sei que tem um monte de gente filmando, né? As pessoas estão se revezando aí, execução, arbitragem, súmula, os caras estão computando aí os resultados, enfim. Só pra gente ver, a gente que está só jogando, quantas pessoas estão envolvidas no evento para que o evento aconteça. Por favor, fique em pé. Vamos lá. O mínimo que a gente pode fazer é dar uma salva de palmas. Pela dedicação de vocês. Eu sei que envolve, tem umas chatices, tem gente que reclama e vocês aguentam muita coisa. Prometo que eu não vou demorar, mas eu queria que você guardasse uma frase. Ela diz o seguinte: nenhum atleta ou jogador de futebol, ele é recompensado ou coroado como vencedor se ele não competir de acordo com as regras. Eu vou repetir. Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. No futebol hoje, uma das maiores discussões, não estou falando de Neymar não é futebol, uma das maiores discussões que tem no futebol hoje é a respeito do tal do VAR, certo? Aqui a gente não tem VAR, então o juiz apitou, pronto, acabou. Mas o VAR tem sido muito discutido e tem muita gente falando, muita gente que entende de futebol fala bem do VAR, e tem gente que entende de futebol e fala mal do VAR. Fala, cara, isso aí é um atraso de vida pro futebol e tal, enfim. Eu não quero entrar na discussão, mas qual que é a intenção de ter o VAR num jogo de futebol? É tentar evitar que erros sejam cometidos dentro de uma partida, injustiças sejam feitas por um time que jogou dentro das regras, para que a partida seja mais justa. Eu não estou dizendo que isso sempre acontece, eu estou falando a intenção de ter um VAR num campeonato é isso. É claro que tem aqueles jogadores que trapaceiam e tal, mas eu acredito, olhando para todos aqui, que o verdadeiro vencedor é aquele cara que joga pelas regras. Eu acho que ninguém discute disso. Eu acho que jogando com todo mundo aqui, eu acho que não tem ninguém que discorde disso. Não tem ninguém aqui que não tem caráter, pelo que a gente está vendo aqui. Agora pensa comigo na sua vida. Pensa na sua vida como um jogo. Como a gente está vendo aqui uma partida de futebol. Se você olhar para todas as religiões do mundo, todas elas concordam que tem alguma coisa errada com o ser humano. Não tem nenhuma religião no mundo que discorde dessa afirmação. Só que essas religiões, elas fazem o quê? Elas têm iniciativas para tentar solucionar esse problema no homem. E ela busca melhorar a condição de vida, seja aqui agora, seja no futuro. Agora olha para o mundo, você acha que o mundo está melhorando por causa disso? Cara, é um caos, infelizmente é um caos. E olha que no nosso país a gente não está tão mal assim. Tem outros países que estão bem piores do que o Brasil, infelizmente. Agora o cristianismo ele é diferente. A primeira coisa que o cristianismo faz é dar um nome para esse problema do ser humano. Ele chama isso de pecado. Segundo a Bíblia, que é esse livro que eu estou segurando aqui, que nós entendemos ser uma compilação das palavras do próprio Deus, aquele que criou os céus e a terra, a Bíblia diz que o pecado, ele separa o homem de Deus. Por conta do pecado que existe em mim, eu estou naturalmente separado de Deus. Se você quiser conferir, se você tiver uma Bíblia depois, lá em Isaías 59, versículos 2 e 3, vão falar a esse respeito. Por quê? Porque Deus é santo. E aquilo que é santo não se mistura com aquilo que é pecado. Se Deus se misturasse com o pecado, ele deixaria de ser santo. Então Deus não se mistura com o pecado. E tem uma outra coisa que a Bíblia fala a respeito do pecado, uma outra propriedade, é que o pecado passa de pai para filho. Quantos aqui são pais aqui? Levanta a mão. Pais ou mãe? Ok. Se eu fizer uma pesquisa aqui, com esses que levantaram a mão, unanimemente, todos eles vão dizer: eu não preciso ensinar o meu filho a fazer coisa errada. A Bíblia também fala isso. A Bíblia fala que vem de fábrica. Lá no Salmo 51, versículo 5, aquele que é conhecido de muitos de vocês como o rei Davi, ele fala que esse pecado veio já na concepção. A criança já nasce assim. Essa é uma condição do ser humano. E aí o que acontece? O ser humano cresce
E ele tenta buscar iniciativas, correndo atrás, em cima dessas iniciativas que essas religiões promovem, como eu acabei de falar, procurando fazer o bem, vivendo uma vida correta, uma vida ética, uma vida moralmente boa. Só que, infelizmente, toda tentativa de fazer o bem, ela está manchada pelo pecado. Tudo que você faz tem o pecado por trás. Isso não sou eu que estou dizendo, de novo, Isaías 64, versículo 4 fala exatamente isso. A expressão que o profeta Isaías usa, hoje a gente não usa mais isso, mas seria como se fosse um mods usado de mulher. É como se fosse a tentativa do ser humano de fazer algo bom manchado pelo pecado, é como você pegar na mão um mods usado. É nojento. Por quê? Porque está manchado pelo pecado. Em outras palavras, nenhum ser humano joga o jogo da vida pelas regras de Deus. Todos nós violamos as regras que Deus impôs. Todos nós pecamos. E por isso nós estamos naturalmente separados de Deus. Que é o que diz lá em Romanos 3:23. E o que pensa, se coloca no lugar de Deus, o que um Deus santo deve fazer como um pecador como eu e você? O que ele deveria fazer? Se você olhar um pouquinho mais para frente, como eu acabei de citar Romanos 3, se você olhar 3 capítulos para frente, exatamente, Romanos 6:23, vai dizer que nós merecemos uma separação eterna do próprio Deus. Porque Deus é santo e nós não somos. Em outras palavras, as pessoas têm medo de falar essa palavra, mas é literalmente inferno. Aliás, só um parênteses. No ministério de Jesus, ele falou mais de inferno do que de céu. Tá bom, Leandro. Eu tô aqui, eu vim jogar bola, eu quero curtir, você só tá me dando notícia ruim. Eu quero jogar logo, meu time vai para a semifinal e eu quero curtir. Você tem alguma coisa boa para falar? Sim. Deus tem como perdoar você. Existe uma maneira. Agora, de novo, eu falei que Deus é santo e nós não somos. Pensa num juiz. Pensa numa corte onde tem um juiz e tem um condenado. Ele está sendo justamente condenado pelos seus atos. Se esse juiz simplesmente fala, está anulada a sua sentença, eu te absolvo. Como é que você vai se sentir diante desse juiz? Você vai ficar louco, ainda mais se esse cara fez alguma coisa contra você. Esse cara está sofrendo a justa punição pelos atos dele. Como é que Deus faz isso? A resposta está na cruz de Cristo. Então vamos voltar, só para você entender o ponto. Deus é justo e Ele condena o nosso pecado. Mas Deus também é amor. Então Ele encarna na pessoa de Jesus, Deus se encarna na pessoa de Jesus Cristo. Aí Ele joga o jogo da vida de acordo com as regras de Deus. Ele vive uma vida sem violar nenhuma regra. Ele vive uma vida santa. E Ele vai até a cruz para carregar o seu e o meu pecado. Nenhum outro homem tinha condição de fazer isso. Porque todos os homens estão manchados pelo pecado, menos Jesus. E Ele, além de carregar o seu pecado e o meu pecado naquela cruz, Ele carrega a justa e santa ira de Deus, que nós merecemos. Ou seja, a medida necessária para fazer justiça está naquela cruz. Então, depois de sofrer a ira de Deus, pagando o preço que foi exigido, ele falou, alguém que é justo tem que morrer por eles. Jesus fala a seguinte expressão que é fantástica para você e para mim: está consumado, está pago. Essa expressão está lá em João 19, versículo 30. Ele fez o que era necessário para satisfazer a justiça de Deus. Agora pode haver perdão para você, pecador, para mim. Antes não podia. Agora pode. Os nossos pecados, eles foram perdoados porque Jesus tomou os nossos pecados. Ele tomou sobre si, a expressão que Isaías usa. A ira de Deus que deveria cair em você sobre os seus ombros por causa do seu pecado e fazer separação eterna de você com Deus, caiu nos ombros de Jesus. Agora pensa da perspectiva de Deus. Era o filho dele que estava lá. Isaías vai falar que Deus se agradou de fazer justiça, mesmo que tenha sido o filho dele lá na cruz. Deus se agradou porque Ele é um Deus justo. Jesus morreu,
pagou o preço do pecado, que é a morte. Lembra que eu falei, o salário do pecado é a morte, a recompensa por nós sermos pecadores é a morte eterna. Jesus pagou esse preço. Só que diferente de todos os outros líderes de outras religiões do mundo, Jesus ressuscita. Pode ver, qualquer história de qualquer outro líder religioso, não existe esse ponto essencial. Porque senão Jesus seria igual a qualquer outro líder espiritual que nós temos por aí no mundo hoje. E Hebreus 12 vai falar que ele está sentado à direita de Deus, que é uma posição de honra. De novo, Jesus é o único que de fato venceu jogando pelas regras de Deus. Ele viveu como um homem, viveu a sua vida sem pecado, morreu no seu e no meu lugar para pagar o seu e o meu pecado. Para que você tenha a condição de ser perdoado por Deus, da morte eterna. Agora, como é que isso acontece? A Bíblia vai dizer que você tem que se arrepender e crer nisso que eu acabei de explicar. Isso tem um nome, chama-se Evangelho. Não é algo que você fez, é algo que Deus fez por você. Nada do que você possa fazer, de novo, lembra lá do modos usado? Nada do que você faça manchado pelo pecado pode agradar a Deus. Você primeiro tem que ser purificado do seu pecado, e é isso que Jesus fez na cruz. Além de se arrepender, você tem que crer em Jesus Cristo. É isso que está escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Reconhecendo que em você não tem salvação. Você não tem como chegar sozinho até Deus. É isso que as religiões tentam fazer. Mas elas inutilmente conseguem. Não tem como a não ser por Jesus Cristo. A salvação nunca acontece pelas nossas ações, pelas nossas obras. Isso é tentar trapacear o jogo. E aí não existe vitória. É jogar pelas regras do mundo e não pelas regras de Deus. Agora, a gente só pode crer, a gente só pode depositar a nossa esperança na pessoa e na obra de Jesus Cristo, porque Deus concede isso para nós. É isso que Paulo fala lá em Efésios 2, versículos 8 e 9. Deus concede a fé para nós. Você pode crer nisso hoje. E eu digo isso porque o jogo aqui dura 30 minutos. Esse campeonato vai até 5, 6 horas da tarde. Mas você não sabe o dia que a sua vida vai se encerrar aqui. Eu não desejo uma morte imediata para ninguém. Não estou dizendo isso. Minhas palavras não têm poder para isso. Mas nenhum de nós sabe quando vai morrer. Ontem morreu uma amiga minha conhecida, de uma época que eu tirei do seminário. Tinha acabado de entregar o TCC e ia se formar. Morreu num acidente de carro. Com cinto de segurança com airbag. Eu não sei quando você vai morrer, eu não sei quando eu vou morrer. Por isso que eu estou falando, a decisão mais importante da sua vida, muito mais do que um jogo de futebol que a gente tem aqui, muito mais do que uma decisão de vestibular que alguns de vocês ainda vão tomar, ou de uma carreira profissional que alguns de vocês estão optando por mudar, ou de saber quando se aposentar para alguns aqui. Muito mais do que isso. Nós estamos falando de uma vida de 60, 70, 80 anos. O que eu estou falando aqui é o que vai ser da sua alma quando você morrer. Estou falando da sua eternidade. Você vai passar longe de Deus ou você vai passar perto de Deus? Você pode crer nisso hoje e tomar essa decisão que eu te digo, é a decisão mais importante da sua vida. E se você está ouvindo hoje, talvez pela primeira vez, ou pela primeira vez isso ficou claro, e você quer conversar mais sobre isso, eu quero estar disposto a conversar um pouquinho mais com você na hora que a gente encerrar aqui. Tá? E para você que já ouviu talvez isso algumas vezes, você está aqui dizendo, eu vou na igreja faz tempo, mas eu não sei se eu sou salvo. Isso pode acontecer, eu já vi isso acontecer, inclusive com o pastor. Tá? Eu faço uma pergunta para você. Você já se arrependeu? A sua mente mudou? O que eu quero dizer com isso? Jogar pelas regras do jogo de Deus hoje, que antes você detestava sem Cristo, hoje você ama por essas regras? Jesus, que antes não era nada, ou não era o centro da sua vida, hoje você tem um desejo de se relacionar com Jesus? Essas são algumas evidências de que o arrependimento aconteceu no seu coração. E se isso não aconteceu de novo, eu também quero estar disponível para conversar com você. Assim que a gente tiver um tempo aqui, se eu não estiver dentro de campo, alguma coisa assim. Tá? Então, talvez você não esteja acostumado, isso não tem nada de místico, mas eu vou pedir simplesmente para você fechar os seus olhos. Eu quero orar
para encerrar esse tempo aqui. De novo, se você tem alguma dúvida, eu iria encorajar você a me procurar, eu gostaria de conversar com você a esse respeito. Tá? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de praticar um esporte. Obrigado pelos nossos corpos, que a gente tem condição de brincar, de correr. Obrigado por toda essa organização de pessoas que gastaram tempo para fazer esse campeonato acontecer. Obrigado por esse local que é cedido pela Primeira Batista. E eu te peço, Deus, se existem pessoas aqui que talvez nunca ouviram o teu evangelho, ou mesmo que já ouviram, mas ainda não tomaram uma decisão sobre o que vai ser da sua alma pós-morte, essas pessoas se decidam hoje pelo Senhor. Eu sei que isso não é algo que eu vou convencer, a palavra de ninguém pode convencer aqui. Eu sei que é só o teu Espírito que pode tocar na vida dessas pessoas. Mas se existe alguém aqui, Deus, que ainda não tem um relacionamento pessoal contigo, eu peço que o teu Espírito incomode, para que muito mais do que uma medalha, um troféu, que a gente possa sair daqui vencedor aos teus olhos. É isso que eu peço e também te agradeço, em nome de Jesus. Amém.